Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$ 50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Cara, quem é o Matheus Cocão? Matheus Cocão é um volante canhoto, 21 anos de idade, chegou na base do Náutico no ano passado, veio do Pará, se eu não me engano, de uma equipe pequena do Pará e acabou sendo contratado para a base ainda do Náutico. Tinha jogado até já como profissional nessa outra equipe, foi contratado inicialmente para a base do Náutico, estreou como profissional na temporada passada e esse ano estava ganhando um pouquinho mais de espaço no time, mas era reserva do Náutico. Não gosto de usar isso como parâmetro para análise, porque a gente passa o ano inteiro aqui, principalmente o torcedor, cornetando as escolhas do treinador. Então, não acho que dá para você guiar a análise só pelo fato do cara ser titular ou reserva de alguma equipe, que isso é uma escolha de um treinador, escolha de uma comissão técnica, que muitas vezes não está nem só ligado ao fato do cara ser bom ou ruim. O torcedor, principalmente, gosta de simplificar isso. O cara é bom ou ruim? É muito bom em quê, ruim em quê? É questão de característica. Né? Então, tem treinador que gosta de ter um centroavante mais alto, de área, para aproveitar o cruzamento. Tem treinador que gosta de atacante de mais velocidade, que saia da área, que tem a capacidade para construir como um 10, por exemplo, fazer um falso 9, enfim. Isso aí tem N possibilidades de se jogar futebol e muitas vezes dentro dessas características que são feitas as escolhas do treinador. Então, tem aquele papo, né? Fulano não serviu para o time tal, vai servir para o time X? Às vezes sim, porque a ideia de jogo é totalmente diferente e aquele cara, de repente, casa mais com a ideia de jogo do outro treinador do outro time do que do time que ele está. Então, isso naturalmente altera, inclusive, o rendimento do jogador. Então, não gosto de pautar a análise pelo fato do cara ser titular ou reserva. A grande questão do Matheus Cocão, já vou falar das características dele aqui, é que é um jogador com baixíssima minutagem como profissional. Só para a gente ter uma noção, o Matheus Cocão, até anotei aqui, tem 773 minutos como jogador profissional, somando a temporada passada e essa. São 19 jogos dele como profissional, mas só 6 como titular. Inclusive, nos jogos que eu fiz dele, no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste, na grande maioria, não sei se em todos, mas acredito que em todos os jogos, que eu lembre, assim, a lembrança que eu tenho, é dele sempre vindo do banco de reservas, entrando com 20, 25 minutos ali para jogar. Era muitas vezes na ideia do Náutico buscar algum resultado, o Matheus Cocão entrar para liberar um pouquinho mais o Souza, ou até tirar o Souza, entrar com meia mais ofensivo, um garoto mais novo, Souza já cansado, Souza camisa 8, Ruivinho, ex-Palmeiras, bate bem na bola. Às vezes tirava ele para o Matheus Cocão fazer o que ele faz bem, que é jogar um pouco mais atrás, organizando o jogo. É aquele volante mais clássico, não é mais clássico, mas é um 5 mais posicional. O que seria isso? É aquele volante que sai pouco para o jogo, que joga ali numa linha de 3 em muitos momentos, né, entre os dois zagueiros, como o Rodrigo faz grande parte das vezes nos jogos do Vasco, que distribui a bola, faz inversão, busca uma bola longa, dificilmente aparece mais à frente, pisando na área, por exemplo, como o Andrei faz quando joga como primeiro volante ou como joga como segundo. Apesar de alguns momentos até lembrar do Matheus Cocão chegando para finalizar de fora da área, mas sem sucesso, foi muito casual, não era algo frequente, porque quando a gente vai analisar, a gente tem que analisar, na verdade, padrões. Né? O cara pode acertar um chute fora da área e marcar um golaço, e ser o único gol da carreira do cara daquela maneira. Então, não é um padrão. Né? No caso do Matheus Cocão, é mais aquele volante que organiza lá de trás, como o próprio Barbieri gosta. Né? O trabalho do Barbieri está muito focado nisso, de quando o Vasco for um time de maior posse de bola, quando ele conseguir ser um time de maior posse de bola, essa construção vir dos homens lá de trás. Tanto que a gente fala tanto do Léo Pelé aqui, um zagueiro construtor. Né? Seria o Matheus Cocão, um volante construtor, não no sentido de dar o último passe ou chegando para finalizar, mas de fazer inversão, distribuir o jogo. Qual é a grande questão? Matheus Cocão, eu comecei a falar aqui, tem 773 minutos só como profissional. Se a gente somar isso, dá 8 jogos. Até menos que 8 jogos, se eu não me engano. 8, 9, mais ou menos é isso aí. 8 jogos como profissional, somando todo o período dele. O Rodrigo tem 800 e pouco. 847. Então, se a gente considera o Rodrigo
um jogador ainda cru para uma Série A, porque nunca jogou uma Série A, apesar de ter ido bem em alguns jogos contra Flamengo e Fluminense, que são times da Série A, obviamente, então já foi testado de uma certa maneira, o Matheus Cocão nem isso. O Matheus Cocão, o mais próximo que ele disputou foi um jogo contra o Fortaleza, se eu não me engano. Né? Acho que teve uma partida que ele até jogou 90 minutos contra o Fortaleza, e só. Né? Se a gente considera o Rodrigo um volante que ainda não está pronto, o Matheus Cocão é a mesma coisa. Pode até ser que o Matheus Cocão, daqui a um ano e meio, 2 anos, enfim, evolua como a tendência natural de todo jogador jovem, falei que ele tem 21 anos de idade, ele evoluir. Porque o Matheus Cocão, apesar de ter essa característica de inversão de jogo, de construir ele de trás, ainda erra muito. A crítica que ele tem de grande parte da torcida do Náutico é essa. Em alguns momentos ele foi tentar sair jogando e errou. Né? Foi buscar uma inversão e deu no pé do adversário e acabou gerando um contra-ataque. Errou o tempo de bola e cometeu um pênalti. Então são lances que, com o tempo, você pode ajustar. Né? Uma leitura melhor de jogo, entender um pouco melhor o risco, né? Saber o momento que dá para fazer uma bola mais longa que não dá. Então, assim, é o caso do Rodrigo. O Rodrigo, por exemplo, teve o jogo contra o Fluminense que ele fez uma partidaça e no finalzinho ele errou um passe que deu no pé do Cano. O Cano fez um gol no meio-campo. Né? E teve, se não me engano, contra o ABC, teve a bola que o Rodrigo perde também, contra-ataque do ABC, quase que o Vasco toma o gol. Fazia um bom jogo naquele momento, mas em determinados momentos acaba, até por inexperiência, por não conseguir fazer uma leitura melhor de jogo, uma tomada de decisão equivocada, errando. Então, qual é o ponto aqui para mim do Matheus Cocão? Ele dá para a gente levar em consideração que ele é um jogador com característica próxima do Rodrigo, o que é algo que o Barbieri tem buscado, né? Um volante um pouco mais posicional ali, que faça a distribuição de jogo, um feijão com arroz, nada demais. O Matheus Cocão fisicamente é forte para a idade, 21 anos, mas em determinados momentos me pareceu um pouco pesado. Não é um cara que tem uma boa velocidade, uma boa arrancada. É um jogador... Pode ser uma questão física, pode ser até reparada, não sei se é uma questão realmente do preparo físico não estar bom, ou se é algo natural do próprio jogador, né? Se é uma questão do biotipo do próprio jogador. Mas me deu a sensação, muitas vezes, de ser um jogador um pouco mais pesado. Mas o ponto, para mim, nesse nível, o Vasco já tem o Rodrigo. No nível que eu digo de aposta, entendeu? Nessa questão de você ter um jogador jovem ali, você já tem um possível reserva. Você já tem dentro do próprio elenco. O que o Vasco não tem para a posição hoje é um titular. Não acho que o Matheus Cocão vai ser esse titular. Assim como eu acho um risco o Rodrigo ser... você só ter 2 garotos que nunca jogaram uma Série A para a posição. Né? Porque não é uma questão de ser bom ou ruim. É uma questão de nunca foi testado. No caso do Matheus Cocão, ele foi pouco testado até em estadual. Porque ele era reserva do time do Náutico. O Náutico jogava com o Jean Mangabeira como primeiro volante, Souza e Vitor Ferraz em muitos momentos. Ou Juan Galto, Jean Mangabeira e Souza. O Matheus Cocão era uma opção de 10, 15 minutos. Falei, não é isso que define se ele é bom ou ruim, mas estou falando em relação à minutagem. É um jogador de pouquíssima minutagem, pouquíssimo testado. Se o Cocão chega, por exemplo, para uma função que você já tem um titular, eu entenderia, beleza, é uma aposta, né? Viu o potencial ali no jogador, ainda jovem, não está tendo tanta chance no Náutico, a gente vai trazer para cá, para desenvolver ele para daqui a um ano e meio. Só que o Vasco, nesse momento, precisa de uma contratação para essa posição, não para daqui a 1 ano e meio, 2 anos, se for o caso. Caso seja, né? Porque isso é um risco, né? Você pode ser um risco pequeno, um risco barato, mas o Vasco precisa para curto prazo. Né? O Vasco precisa de retorno técnico imediato para essa posição, porque o time não tem um titular. Né? Até quando o Andrei retornou, o primeiro teste do Barbieri foi colocando o Andrei lá. Porque imaginava que pudesse ser esse primeiro volante. Né? E não funcionou, pode ser que funcione. E ainda que funcione hoje o Andrei como primeiro volante, a gente sabe que ele vai sair daqui a 1 mês e meio. Né? Então, então você vai continuar tendo uma necessidade ali desse primeiro volante. Enfim, eu acho que o Vasco... nada contra o Matheus Cocão. Acho que é um jogador que muito novo ainda para a gente colocar uma marca em cima dele, se é bom, se é ruim. Tem seus prós e contras, esse volante que joga mais posicional ali, muitas vezes fazendo a função quase de um terceiro zagueiro, jogando entre os dois, tem uma boa inversão de jogo, é ok no combate físico, assim, no duelo físico, é um jogador de boa imposição, não é tão rápido, acho um jogador um pouco pesado, não tem tanta chegada vindo de trás, e ainda erra bastante, até pela idade e pela pouca minutagem. É um jogador que surgiu agora com 21 anos, né? Surgiu no ano passado ali com 20, e mesmo assim é uma reserva do Náutico, o Náutico na Série C. Né? Então, jogador pouquíssimo testado num bom nível. Né? Então, a lacuna continua aberta. Acho que o ponto é esse.
né? Então, assim, eu acho que o Vasco traz mais uma aposta. É mais um jogador jovem, mais um jogador com pouquíssima minutagem, nenhuma minutagem em Série A, como é o caso do Rodrigo, por uma função que o Vasco não tem um titular. Acho que o peso é esse. Quando você faz apostas em jogadores que você já tem o titular, é uma coisa. Ah, você tem o Pedro Raul como titular, beleza, vamos apostar num centroavante. Ok. Ah, tem o Alex Teixeira ali um pouquinho mais pela esquerda, a gente vai apostar num garoto que se destacou em tal lugar. E não dá nem para tratar o Matheus Cocão como um destaque do Náutico, porque não é. Não é o destaque do Náutico é o Souza. Souza e Vitor Ferraz. Se a gente for falar de jovens do Náutico de destaque, tem o Júlio, o atacante, que é meio esquentado, meio. Até brigou com o Matheus Vital essa semana no jogo do Cruzeiro. Enfim, é um jogador meio problemático ali que tem surgido no Náutico, mas um bom jogador, um atacante ok. Mas não é o caso do Matheus Cocão. O Matheus Cocão não foi destaque do estadual, acabou de chegar até na base do Náutico, deve ter 1 ano e meio que ele está no Náutico. Então é um jogador que é difícil até de você avaliar. E o que eu vi dos jogos dele era um jogador que se apresentava para o jogo, para buscar essa inversão na construção, mas que errava bastante ainda. Né? Então é um jogador para ser lapidado. Não é um jogador de retorno técnico imediato, que é o que o Vasco, ao meu ver, obviamente, deveria fazer para essa função que não tem sequer um titular ainda. O reserva o Vasco, ao meu ver, já tinha, que é o Rodrigo. Né? E aí você tem até outras opções ali, como Barros, Galarza, que caso possa vir a ser para fazer a função de primeiro volante. Você tem o Deluca que machucou, acho que só volta no ano que vai ter o Zé Gabriel, que eu vi alguém comentou aqui, então você tem. Desse nível você tem. Você não tem acima e continua sem ter.